eu acho errado falar de criação de cultura de segurança. Criar cultura de segurança está criando algo descolado da cultura da empresa. O que a gente tem que buscar é levar segurança para dentro da cultura organizacional. Toda empresa tem sua cultura. Todos, bem-vindo ao PeerCast, o podcast da PeerSec. Estamos na primeira edição, episódio número 1, e a gente vai falar aqui muito de inovação, de casos reais e de como a cibersegurança democratiza e resolve problemas de verdade. Nesse primeiro episódio, eu trago aqui uma pessoa muito especial, particularmente uma referência para mim no mercado de cibersegurança, por toda a sua história, toda a sua bagagem. Com a gente aqui, Glauco Sampaio, para falar um pouquinho para vocês e compartilhar algumas histórias aqui de cibersegurança. Legal, Alex. Obrigado pelo convite. Um prazer poder estar aqui e falar com vocês. Ser o primeiro, ajudar a inaugurar aqui, é bem bacana. E vamos fazer um bate-papo bem fluido e poder compartilhar um pouco da nossa história. Aqui não é pequena, né? Para resumir um pouquinho, vai Tem falar bastante coisa. Bastante coisa para contar. Legal. É importante, antes da gente começar aqui a conversa, é interessante a gente falar aqui um pouco dessa parceria, né, que surgiu aqui com a pessoa, com a figura Glauco e com a B-Fishing também. Acho que a gente vai falar bastante aqui ao longo do episódio também. E o quão a gente tem aprendido aqui, essa troca aqui muito importante. Acho que esse é o papel, né, de trazer pessoas, né, de a gente trazer conversas, falar de alguns assuntos, inclusive para fazer essa troca e o aprendizado que é constante, né? E falo muito quando mentoro alguém, ou quando vou conversar com alguém que está iniciando na área, que o aprendizado ele é contínuo, ele é diário, né? Então, conectar com pessoas e conversar é importante. A gente fala muito, escuta falar no mercado sobre o tal do long life learning, né, cara? Uhum. É eternal life learning. E é real, né? E ele é existe, real, né? porque assim, a gente vive num mundo cada vez mais frenético de novidades, de evoluções. As pessoas aprendem de forma coletiva, trocar ideias. Tem um amigo que fala que não é só a mãe dele que fez filho inteligente, né? Então é bom conversar com as pessoas que você naturalmente vai absorvendo conteúdo, absorvendo conhecimento com visões diferentes. E muitas vezes a gente passa pela mesma situação e a gente responde, a gente reage diferente, que o ser humano é diferente, né? Então essa troca é extremamente importante. Felizmente no mercado de segurança a gente foi capaz durante muito tempo e continua de fazer isso de uma forma bem intensa, que é algo que para mim é apaixonante, assim. Eu passo mais tempo na vida falando com as pessoas do que fazendo outra coisa hoje em dia. Legal. E aí aquela velha história, né, Glauco? Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente, né, divide conhecimento, mais a gente aprende, né? Isso eu descobri na prática quando eu comecei, primeira vez que eu subi num palco, fui palestrar, dividir e tal. Puta, é muito legal, isso é importante. Você tem que se preparar, né? Assim, eu fui professor, eu só dou um pouco de aula às vezes. Você tem que estudar. Você vai subir no palco para dar uma palestra, você não vai subir no peito e na raça ali, sem se preparar, sem ler um pouco, falar de um assunto, mesmo você tem um domínio sobre ele. Como a gente falou, hoje todo dia de manhã, as coisas mudaram de relação a ontem, então você tem que estar sempre up to date e aprender contínuo. Um zero day novo, um ataque novo, a gente está sempre em constante evolução. Bom, legal. A pauta de hoje aqui, a gente vai explorar um tema que é extremamente importante, está totalmente ligado aqui com o momento aqui, tanto da PeerSec quanto da B-Fishing, que é a pauta de conscientização, que é uma pauta importante, polêmica. Eu acho que a gente vai sair daqui de hoje com grandes aprendizados, porque é algo que parece que é muito simples, porque a gente parece que você está falando de treinamento, de teste de phishing, né? E não é só isso. Acho que o cenário é muito amplo, muito maior. Acho que tem muita ciência em torno disso, né, para a gente conduzir um trabalho extremamente real. E aí eu começo aqui, Glauco, trazendo um dado que eu gosto muito, né, de falar, de trazer aqui um grupo de Gartner, de NIST, de framework, enfim, de uma série de coisas. Mas eu estava lendo essa semana aqui algo bem interessante, e é recente, né, uma pesquisa aqui que já impacta aqui para o cenário de 2026, do Gartner, né, que é o Behavior Warner Human Risk, que fala que o elemento humano continua sendo o fator decisivo em incidentes, inclusive para o ano de 2026. Então nada mudou desde que a gente vem falando tudo isso, né? E os relatórios apontam que 85% dos incidentes, um número, né, extremamente alto, envolvem erro humano ou comportamento inseguro. Portanto, a awareness, conscientização, tem que ser encarado como gestão de risco humano e cultura, não apenas como treinamento. E aí eu queria que você desse aqui, a gente já começasse a conversar em cima desse tema tão importante. O conceito de gestão de risco humano, ele ganhou uma abrangência e uma visibilidade maior nos últimos tempos, né? Como você falou, a gente sempre falou muito sobre phishing, sobre treinamentos obrigatórios, sobre essa questão de capacitação.
mas analisar o comportamento, analisar o risco das pessoas é algo que é relativamente novo e é o que talvez, na minha visão, faz com que o modelo de capacitação, o modelo de treinamento, de conscientização atinja as pessoas da forma como ela deveria atingir. Porque até pouco tempo atrás, né, Alex, e ainda muita gente ainda faz isso na prática, quais são os treinamentos que as pessoas precisam fazer dentro das empresas? O CIS, o time de segurança, define e todo mundo tem que fazer. Aí você põe um cara que tem um comportamento extremamente seguro em termos de navegação à internet, em termos de comportamento, de compartilhamento de informações, para ser treinado num tema que ele tá bom, ele tá bem capacitado e você deixa ele de ser capacitado naquilo que ele precisa. Então a gestão do risco humano, ela vem com esse viés, de você conseguir dar uma clareza maior sobre o que as pessoas precisam e naturalmente o ser humano reage melhor quando eu chego para você e falar, Alex, você precisa fazer determinado treinamento porque olha o seu comportamento. Você gerou tantos incidentes aqui, tantos alertas num DLP, numa ferramenta de navegação de internet, num proxy, você vai se sentir mais sensibilizado e mais motivado a fazer o treinamento, que é a grande dificuldade. Gerar engajamento das pessoas para fazer treinamento sempre foi a nossa maior dificuldade. Era o treinamento obrigatório na base do tiro, porrada e bomba, ameaça, mas sem efetividade nenhuma. Então, quando você começa a conversar mais com o ser humano, falar para ele sobre os porquês das coisas, você aumenta o nível de engajamento. Ainda não é 100%? Não, tem gente que não tá nem aí e você tem que forçar um pouco mais. Mas na grande maioria as pessoas buscam um pouco mais de informação e são mais abertas quando elas entendem o porquê. E eu acho que a visão do análise comportamental, a visão do risco humano, ela facilita muito essa interlocução e é uma tendência. Você trouxe informações do Gartner, o conceito de risco humano, o próprio Forrester e o Gartner falam disso já há muitos anos atrás, já estão discutindo esse assunto, e o mercado vem entendendo que esse realmente é o caminho. Lógico, existem as questões regulatórias, que você tem que fazer X campanhas de phishing por ano, que você tem que passar por treinamentos obrigatórios da empresa em determinados segmentos, isso não vai mudar, porque o compliance exige, ele faz parte do modelo de negócio. Mas você só vai conseguir mudar o comportamento da pessoa se você entender o comportamento, e não na base do achismo. E você só vai, no final das contas, ter uma empresa onde a cultura contempla a segurança, e aí está um outro ponto que eu gosto de falar bastante, eu acho errado falar de criação de cultura de segurança. Criar cultura de segurança está criando algo descolado da cultura da empresa. O que a gente tem que buscar é levar segurança para dentro da cultura organizacional. Toda empresa tem sua cultura. Não importa se ela é pequena, média ou grande. E a segurança tem que fazer parte disso. E a gente só vai fazer parte disso se a gente conseguir entender o comportamento, se conectar com ele e falar com uma linguagem certa com as pessoas. E é isso que o gestão de risco humano, toda essa temática que a gente fala bastante, vem com o objetivo de apoiar os profissionais de segurança a dar esse engajamento, dar essa visão mais clara e reportar até para os executivos de uma forma mais estruturada. Não é reportar quantos caras clicaram no phishing ou quantos caras fizeram treinamento obrigatório. O que isso está representando em termos de redução e de gestão do risco das pessoas? Quando você mostra que, olha, o comportamento da pessoa mudou, ela deixou de gerar determinados alertas, ela deixou de ter esse comportamento que é inseguro, você começa a mudar o jogo. Porque não é ninguém sai de casa hoje falando assim, hoje eu vou fazer a cagada. Hoje eu vou detonar tudo. Não, as pessoas cometem erros, e o número que você trouxe é bem nesse sentido. Então a gente tem que ajudar as pessoas a ter comportamento seguro com um direcionamento mais correto. Exato. Resumindo, né? Contra fatos e dados, o argumento, não há argumentos, mas na verdade o argumento fica mais tangível, né? A gente sabe por que tá fazendo determinadas coisas. Ninguém gosta de fazer nada por obrigação. Exato. Mas se você põe o porquê, a pessoa se sente mais aberta a fazer aquele tipo de coisa. E é curioso porque é algo que a gente já vem falando, né? Essa mudança aí do como fazer, do como aplicar e o que fazer, não é algo relativamente novo. A gente que tá dentro desse contexto aqui, né? De cibersegurança, enfim, a gente já vem falando disso há um bom tempo. Eu acho que com o passar dos anos, a minha percepção é que isso vem se lapidando. E é legal, e é importante acontecer essa lapidação, porque a gente vai fazendo pequenos ajustes de algo que a gente testou e de repente não teve uma performance muito interessante. Isso vai se lapidando, até o vocabulário ele vai, né, se ajustando, isso é interessante. Porém, por outro lado, o que eu vejo, o que eu enxergo, o que está muito evidente para mim nessas andanças aqui que a Persec tem feito, aí, enfim, de levar, né, a pauta de cibersegurança e entregar isso como serviço para os nossos clientes, é que ainda existe aquele paradigma
do phishing para atender a auditoria, de ter algo documentado para não tomar, né, uma não conformidade. Uma não conformidade, enfim. Então a gente vê ainda isso. E aí o que às vezes gera um pouco assim de descontentamento, ou fala, putz, por que não tá... É que o mercado parece que a gente vem falando de coisas que são... Que geram resultados, que têm impactos reais, mas na prática a gente não vê isso sendo aplicado na mesma velocidade. Acho que esse é meu raciocínio, é isso que eu queria trazer. Por que você acha que acontece isso, Glauco? Eu acho que tem uma questão, Alex, de assim, as pessoas, a maioria dos profissionais de cibersegurança, eles têm uma bagagem técnica. E o técnico, eu me coloco nessa posição também durante muito tempo. A gente não acreditava muito que as pessoas iam aprender, que as pessoas precisavam mudar de comportamento. A gente achava que a tecnologia ia resolver tudo. E a gente enxergava as necessidades de conscientização como sendo eu preciso passar no compliance, cara. Eu preciso não ter uma conformidade, então o que eu preciso? É uma campanha de phishing por ano, 2, um treinamento obrigatório? Check, passei. E aí, assim, eu até tive algumas conversas com pessoas de auditoria e de certificação, de que eles têm um papel muito importante nisso. Eles estão cobrando errado. Eles deveriam cobrar as pessoas que as pessoas gerenciassem o risco humano e não que eles passassem de ano na auditoria. Porque assim, você concorda? Eu faço um teste de phishing numa empresa. Se eu tiver 99% de pessoas que clicaram no phishing, aquilo é uma evidência válida para auditoria e eu passo de ano. Passa. E é horrível, assim, o resultado é péssimo. Então, no final das contas, eu acho que a cobrança que se criou em cima desse assunto, e era o que a gente sabia fazer. Isso aí. Assim, lá atrás, a gente sabia fazer phishing. Vamos fazer phishing, que era o que dava, entregou, vida que segue. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo e foi trazendo outras visões que complementavam isso, com pessoas com cabeça diferente. Por exemplo, eu na minha carreira tive a oportunidade de criar times de conscientização que eram formados de pessoas não técnicas. Mas eu não sei de segurança. Fala assim, ó, tá vendo? Tem esse monte de gente aqui que sabe de segurança. Seu papel é falar com os seres humanos do outro lado que não conhecem de segurança sobre o que esses caras fazem. Então você foi mudando e foi lapidando um pouco isso. Mas infelizmente ainda é algo que ele é restrito a poucas empresas. E o que a gente trabalha hoje em dia é para tentar democratizar esse tipo de coisa. Democratizar o acesso de empresas de qualquer porte a um modelo de conscientização, a um modelo de capacitação das pessoas. E que comece com phishing, com mais um treinamento obrigatório, com alguma coisa nesse sentido, ok, faz parte, mas é o começo de uma jornada. E é um tema novo. Assim, até pouco tempo atrás, a gente estava falando antes aqui do episódio, até 3, 4, 5 anos atrás, ninguém nem falava disso. No geral. Exato. E hoje é foco de evento, é keynote de evento grande de segurança, falando sobre a importância das pessoas, sobre a conscientização, sobre o risco humano. Então, assim, ganhou uma relevância maior e agora a gente está numa curva de aprendizado. E a gente precisa cada vez mais falar do assunto e mostrar o que é efetivo. E cobrar dos reguladores, cobrar de quem nos cobra, na verdade, que eles cobrem da forma correta. Porque a gente ganha apoio. A segurança ainda é muito feita em muitas empresas por pressão de regulador, por pressão de parceiro, pressão de cliente. Se esse cara cobrar da forma correta, naturalmente a gente vai evoluir na temática, como a gente evoluiu em diversas outras. Então eu acredito muito nisso, nessa mudança de mercado, ganhando essa maturidade. A gente está vivendo isso na prática. Hoje na Bifish, por exemplo, a gente tem mais de 80% da nossa base de clientes que nunca tiveram uma plataforma de conscientização usando, e vocês fazem parte dessa jornada junto com a gente. É muito legal ver isso. Isso mostra que as empresas estão realmente se preocupando mais com esse outro aspecto e não somente com o aspecto tecnológico da proteção. Você falou sobre resposta a incidentes. Quantas vezes nós não vimos empresas passando por incidente cibernético e um funcionário tirando uma foto do computador dele com o pedido de resgate e postando na rede social? A gente precisa ensinar para as pessoas o comportamento. Falar, cara, isso que você não pode fazer. Quando tiver um incidente cibernético, todo mundo aqui tem que fazer parte do mesmo processo de resposta e minimamente não fazer nada. Então a gente precisa falar mais sobre o assunto, falar sobre as implementações, falar sobre os controles. Perfeito. E esse é um ponto interessante quando a gente fala, acho que a palavra aqui é o evangelizar, né? Eu uso muito isso nas reuniões de equipe e tal, inclusive quando a gente vai atuar e tratar a pauta com algum cliente, eu uso essa palavra, porque de fato é aculturar, evangelizar, mostrar, explicar ali e traçar ali qual que é o objetivo. Você está aqui hoje, eu quero te levar até aqui. E a gente vai ter que fazer essa construção inteira para chegar até onde você quer. E dentro desse processo, cara, a gente conversou sobre isso
mas é legal o nosso público aqui ouvir, que é um trabalho muito moroso. Você tem que estar muito querendo, a fim de fazer esse trabalho, né? E quando a gente estava estruturando esse serviço dentro da Persec, uma das conversas internas junto com o meu sócio, junto com a equipe toda, a gente ficou muito claro pra gente, cara, a gente não vai ser tirador de pedido. A gente vai trazer um parceiro, que no caso foi a Bfishing, essa parceira tá dando super certo, de agregar valor pro cliente, né? Então, legal, eu tô te trazendo uma plataforma que, cara, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito legal, mas eu quero estar próximo de vocês, porque com essa plataforma a gente vai conseguir mudar o jogo, sim, trazer a pauta e fazer ela rodar aqui dentro de verdade, de fato. E tem funcionado, porque é algo que a gente está muito próximo, né? Então a gente tem especialistas hoje cuidando da pauta junto com o cliente. E eu lembro, Glauco, que na época que eu estava do outro lado da cadeira, do cara que comprava a tecnologia, eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande, às vezes, que eu comprava a Ferrari, mas eu não sabia pilotar a Ferrari. E é o que acontece muito, às vezes. E aí, a gente que tá sentado nessa cadeira de quem comprou, às vezes comete o equívoco e o erro de colocar a culpa na tecnologia. E não é a tecnologia. Não É quem opera, a tua capacidade hoje, a tua maturidade tecnológica, o que você entende da pauta e o que você está disposto a fazer. A tecnologia é só um meio, né? Então, usar ela de fato, muito bem feito, obviamente que tem, né? Tem o Fusca e tem a Ferrari, né, cara? Então, se dá pra andar de Ferrari, legal. E a gente vai. Mas assim, legal, mas eu preciso aprender a pilotar. Então, o que às vezes falta também dentro... Às vezes eu acho que tem até a boa vontade. Eu quero mudar, eu quero fazer, mas, cara, eu não sei fazer. Falta o apoio, assim. Falta o apoio, né? E em termos de recursos, todo mundo tem limitação de recurso em termos de empresa, de capacidade de time de segurança, de pessoas, muito fala sobre a falta de gente e tal. Num momento de estresse, que a segurança vive estresse o tempo todo, o que é mais prioritário? Você pegar seu time e botar eles para olhar alerta de CIEM, problemas que podem estar acontecendo, ou eles olhar treinamento e conscientização? Vai olhar alerta. Vai olhar alerta, cara. E assim, e a vida. Porque é risco real. É risco real, assim. Então o problema é que tá acontecendo, tá próximo de dar problema. Então, assim, perde a prioridade. Por isso que é importante, e eu falo bastante disso com os clientes e com os parceiros, de ter alguém como vocês, junto com o negócio, conseguindo colocar a coisa para andar. É o cara que ele vai estar fora da operação. São poucas as empresas, como eu falei, que tem o benefício de ter um time específico de conscientização, os demais não tem. É o cara de GRC que na semana de fazer a conscientização ele recebeu 28 checklists de assessment de clientes para responder. Acabou a conscientização, vai responder checklist. Então assim, você ter uma pessoa, ter uma empresa que vai estar próxima ali, vai colocar a máquina para girar, é extremamente importante. E ela vai aprender. Porque assim, as plataformas em si, elas entregam um arcabouço de soluções, de conteúdos, que são legais e que eles endereçam grande parte das coisas. Mas talvez com pequenos ajustes, com pequenas modificações no conteúdo que você faz, fica com a cara da empresa. E aí você aumenta o engajamento, você começa a falar a língua das pessoas, o dia a dia das pessoas, como a gente estava falando antes, a gente precisa falar a língua daquele cara que tá no chão de fábrica, que tá no hospital, que tá no banco, para ele vai ficar muito mais natural se eu falar da linguagem dele. Então esse ajuste fino, os parceiros podem colocar de uma forma muito legal. E ajuda muito, porque vai fazer com que as pessoas engajem mais e seja o processo que vai, de novo, não é comprar ferramenta agora, que o mês que vem está bacana. Nem o final do ano. Não. É uma jornada contínua, até porque na sua empresa vai trocar de gente um monte de vezes e você vai ter que conscientizar gente nova o tempo todo. Mas a jornada toda sendo bem conduzida e com alguém que vai te apoiar para esse negócio, que não vai estar no seu dia a dia e que vai soltar a comunicação independente do bicho tá pegando com outro assunto ou não. É extremamente importante. Então essa oferta da forma como vocês fazem, na minha visão, ela supre um problema de falta de mão de obra que 99% das empresas têm. E não adianta o cara comprar a plataforma. Ela não vai funcionar sozinha. Ela vai fazer o que você mandar para ela fazer. E qualquer tecnologia assim. Não adianta eu comprar o Next Generation, qualquer coisa que aparecer na frente, o Fire, sem alguém gerenciando ela. Alguém operando, cuidando. Vai funcionar bem um pouquinho. Depois vai dar ruim. E aí é a falsa percepção de que gastei dinheiro com algo que não atende. Cara, você falou um negócio aqui super interessante, e até compartilhar aqui um caso dessa questão da abrangência, né? De até onde vai
a conscientização. Eu lembro uma vez, cara, eu tava numa rodada de aprovação de orçamento, de budget e tal, e eu lembro que a gente passava por umas sabatinas, você sabe do que eu tô falando, aquelas sabatinas, né, cara, que leva, sei lá, você fala a mesma coisa pra 10 pessoas, ainda tem um gringo lá fora que você ainda tem que explicar tudo de novo. Eu lembro uma vez, cara, e foi uma baita lição pra mim, cara, com o presidente de uma empresa que eu trabalhei, ele tava na mesa lá, a gente tinha que apresentar o orçamento, e ele olhava linha por linha, cara. Ele não era um cara técnico, mas era um cara que entendia a importância da tecnologia para o negócio. E eu achei aquilo fantástico. E foi até, na minha carreira, foi um divisor de água, porque eu falei, pô, tem alguém lá em cima. Ainda há esperança. Tá olhando por mim. E aí eu lembro uma vez, cara, que uma dessas linhas, a gente tratava lá, e a gente colocou no orçamento, eu lembro, alguma coisa de adequação de LGPD, porque foi bem no começo lá e tal, já tinha colocado no orçamento. Tinha a parte de adequação de processos para ISO também, que a gente já tinha certificação na época, mas tinha que renovar. E tinha a parte de awareness, de conscientização. E aí ele falou assim, o que é isso daqui? Eu falei, não, eu expliquei e tal, ó, isso aqui é assim, então a gente vai ter, vai ser um programa que vai acontecer ao longo do ano, e periodicamente a gente vai trazer pessoas aqui para falar sobre o tema, o RH já entendeu, o jurídico já tá envolvido, tinha montado ali uma coisa bem legal. Mas o que é esse número aí? Eu falei, o valor tá ali. Não, do lado do valor era a quantidade de usuários que eu ia licenciar. Aí tinha, sei lá, 500 e pouco. Só que na empresa, cara, tinha 2.000 e não sei quantas pessoas. Só que essas 1.000 e poucas era chão de fábrica. Uhum. Esses caras não tinham e-mail, não tinham nada. E era aquela mentalidade do cara que tinha que mandar phishing. Não, se não for para todo mundo, você não vai comprar só pro pessoal ADM. Você vai considerar todo mundo. Eu falei, mas o cara... Não, cara, mas... Eles existem. Esses caras têm que saber, isso aqui é importante. Eu falei, caraca, cara, sabe aquela virada, cara? E esse é um ponto curioso, porque assim, eu tive essa oportunidade de ter alguém que abriu os olhos, né? Que era um cara de negócio, que olhava pro core, ele tava preocupado ali em fazer o core girar, mas ele colocou isso na pauta, e aquilo pra mim foi eu lembro que eu era, na época, coordenador, eu tinha já uma equipe, mas não tava numa cadeira, né, de executivo, mas aquilo foi uma virada, eu falei, caramba, cara, que curioso. Só que, legal, eu tive essa passagem. Só que o que eu escuto nas rodas de conversa, isso é até uma conversa que acontece aqui com vários profissionais, acho que você já deve ter debatido isso e tal, você sentou numa cadeira dessa, né, inclusive, que não é em todas as empresas que tem essa mentalidade, né, do C-level, do executivo, tá comprado. E eu não tô falando só da pauta de cyber, eu tô falando de tecnologia como um todo, de entender. E o que tu acha? Como é que isso impacta, na tua visão, aí, esse processo? Você acha que está ligado nessa questão desse atraso que a gente tem, não só na pauta de conscientização, né, mas como um todo? Você vê que isso tem link, cara? Sim, eu acho que tem um link muito grande, porque é um assunto novo para todo mundo. Mesmo tecnologia tá na pauta desses caras há pouco tempo, e eles não são familiarizados com isso. Qualquer um que não estuda o assunto não é familiarizado e ele, no final das contas, não vai se sentir confortável em tomar uma decisão sobre aquilo. É você sentar numa mesa para discutir finanças ou discutir marketing sem estar preparado para isso aí. No final das contas, é mais um assunto na pauta do cara que está realmente preocupado em fazer a empresa ganhar dinheiro e atender os anseios do investidor, do dono. Então, assim, é uma zona de desconforto muito grande para esse pessoal. Mas aí eu acho que cabe a nós explicar da forma correta. E é uma coisa que a gente fala já há bastante tempo e alguns profissionais já conseguem fazer isso de uma forma melhor, outros estão aprendendo ainda a fazer isso, que é comunicação. É ter um bom storytelling. Eu tive um gestor que me chamou um dia e falou assim, cara, se você não for estudar storytelling, você nunca vai... Esse aqui é o seu limite. Você vai ser um excelente técnico o resto da vida, você não vai subir. Porque assim, as suas apresentações são feias, são ruins, não tem pé nem cabeça, só você entende. É muito técnico, é o tecnês, né? É o tecnês, assim, você tem que aprender a contar uma história sobre isso. E aí você vai estudar essas técnicas, você vai estudar esse tipo de abordagem e naturalmente a pessoa, ele não é bobo que tá lá, o C-level, cara. Ele entende. Se você falar uma língua que ele entende, ele pode não concordar contigo, mas pelo menos ele vai tomar uma decisão um pouco mais sábia e um pouco mais embasada. Então, isso que muito se fala no mercado, para mim, é uma verdade absoluta. Os profissionais de tecnologia e segurança, eles precisam, não é questão de conhecer do negócio no nível de detalhe, não, mas ele precisa conseguir minimamente conectar as coisas a uma linguagem que seja inteligível para outro ser humano.
E acho que a grande ciência disso é que são vários seres humanos diferentes, com backgrounds diferentes, e que você tem que ser capaz de conversar com todo mundo. Você vai falar com um cara de recursos humanos, de gestão de pessoas, é uma coisa. Você fala com o cara do comercial, é outra coisa. Com o CFO, Então, assim, para nós se torna um papel muito difícil, porque você não tem uma linguagem comum a todo mundo. Você tem que fazer várias Você traduções. Tem que fazer várias traduções, ou colocar o negócio de uma forma genérica que minimamente você consiga transitar com as pessoas e dar o direcionamento para quem tem interesse e a dúvida ali na hora. De novo, é um profissional de segurança, normalmente que vem de cunho técnico, que tem essa dificuldade muito grande. Então, se a gente não for capaz de quebrar esse paradigma, de mostrar para os caras numa visão que ele entenda quais são os riscos, e tem uma outra coisa que eu falo que é até meio polêmica, que é assim, eu não enxergo existir um risco de segurança. A empresa tem outros riscos. A empresa tem um risco de continuidade, tem um risco financeiro, tem um risco reputacional, tem um risco de imagem, tem um risco jurídico. O vetor cibernético impacta todos eles. Assim, no final das contas. Então a gente tem que ser capaz de conectar essas pontinhas e quando for falar com o interlocutor correto, falar numa língua que ele entenda. E aí vai facilitar as coisas. Você não vai discutir com o cara EDR, PS, DLP, conscientização, nada. Você vai discutir com o cara como que aquele risco, que aquela situação impacta o risco que ele conhece. E aí você começa a ter uma conversa um pouco melhor. Não é fácil. Assim, mesmo os executivos mais maduros, assim, você deu o caso do presidente, eu também, felizmente, tive a oportunidade de ter bons C-levels ao meu lado, que me apoiaram, que fizeram mentoring de como se abordar as coisas, mas ainda assim tem muita gente que não tá nem aí pro assunto. Tem muita gente que ainda enxerga que segurança é um problema de tecnologia, o CIO, o CTO tem que se virar e resolver. E na verdade não é, porque a gente fala de responsabilização. Todo mundo na empresa é responsável pelos riscos que ela gerencia. E não é só o cara de tecnologia. Então a gente tem que ter essa habilidade de conseguir comunicar melhor. E comunicar, inclusive, na outra via, que é o que eu falo de assim, a gente tem que ser capaz de traduzir as decisões de negócio para os times de segurança. Que o time de segurança ele quer fazer o melhor da segurança possível e imaginável. Só que muitas vezes isso não é viável, porque o negócio tem que acontecer, porque tomou-se uma decisão estratégica de comprar aquele risco, de aceitar aquele risco durante um tempo. E o profissional de segurança fica pé da vida quando isso acontece. Então a gente tem que conseguir fazer esse broker aí. Eu até fiz uma apresentação uma vez que eu falava que o CISO no papel do Google Translator. Porque você traduz dos dois lados para conseguir se comunicar e fazer a roda girar, né? Convencer o cara que quer proteger, e mesmo um risco aceito, ele não é um risco que ele não vai ser mitigado ou monitorado. Você tem que precisar proteger, cara. O risco tá ali, nada vai ser feito, mas aí a gente vai ter que olhar. E acho que é a hora que gera esse descontentamento, né? Esse foi sempre um grande desafio, cara. Porque eu sempre gostei muito da parte técnica. Depois que eu comecei a liderar pessoas, esse era o maior desafio, cara. Porque putz, eu tinha esse pensamento, cara. Mas hoje eu não tenho mais. Como é que eu faço esse cara entender? Até a questão, né, cara, e isso é uma questão de maturidade também, nessa mesma linha de fazer uma tradução, né, e eu já errei várias vezes com isso, mas fui aprendendo ao longo da jornada, o analista, o especialista ali, o sênior e tal, o cara manda um relatório que às vezes é tela preta, tu fala, cara, como é que eu apresento isso para um diretor, né, como é que eu explico e convenço isso? Mas é legal, cara, acho que isso tudo é uma questão, eu acho que a gente avançou. E aí, como um profissional da área, eu vejo que ainda tem um caminho longo ainda pra gente trabalhar, pra gente evoluir, pra gente seguir. Mas, por outro lado, é bom, né? Porque pra gente tem trabalho, né? Sim. Tem bastante trabalho. E reforça a questão, na verdade, do tal dos soft skills, né? Exato. O que são os soft skills para o profissional de segurança? A gente tem que falar mais sobre isso. Assim, como é que eu aplico o tal dos soft skills que todo mundo fala no mercado de cyber? E as pessoas, os analistas, o pessoal que está na operação da segurança, ele tem que entender, e não está errado o cara que vai querer continuar ali como um especialista o resto da vida, ok. Mas se o cara tem ambição de crescer na carreira, uma hora ele vai ter que virar essa chave. Porque infelizmente a carreira em Y, ela tem uma realidade muito restrita a poucas empresas e ela chega num limite ali que o cara não vai conseguir crescer mais. Ele não vai conseguir ganhar mais dinheiro, não vai conseguir ter um melhor salário, não vai conseguir ter um bônus, porque o caminho executivo traz esses outros benefícios. Então, acho que é nosso papel como advisor, como os cabelo branco da história,
falar mais sobre isso com o pessoal mais jovem, explicar para eles os porquês dessas decisões e como é que ele pode fazer parte dessa mudança que vai ser benéfica para ele no futuro. Perfeito. Bom, cara, eu até salvei aqui um print aqui e eu queria trazer, a gente já falou um pouco disso tudo aqui, mas acho que de forma mais cristalina e direta a gente fala sobre isso. Você fez um post tem 5 dias, contando de hoje que a gente tá gravando, e você colocou um negócio, cara, que eu fui uma das pessoas que interagiu nesse post teu, que fala aqui que o maior erro da cibersegurança é assumir responsabilidade sobre o que ela não controla. Disserte sobre isso. Cara, assim, eu falo, na questão de gestão de risco, né, assim, existe um risco da segurança, que aí sim é um risco que é da área de segurança. É um risco que está no controle do profissional de segurança, é um processo dele que não está bem escrito, é uma fragilidade tecnológica que ele tem a capacidade de resolver. E existe um risco de segurança. Quando você fala de um risco de segurança, é um risco que saiu da mão do cara de segurança. A gente não tem a capacidade de resolver aquilo. A gente precisa de gente de fora. Assim, vamos dos exemplos mais simples. É aplicar um patch no servidor. Não é responsabilidade do cara de segurança, do time de segurança, aplicar patches em servidores. Não é responsabilidade do time de segurança corrigir uma vulnerabilidade num sistema. Às vezes a gente até faz isso. É uma aberração. Não deveríamos, mas fazemos porque a gente quer resolver o problema. Mas a gente tem que trabalhar para que dentro de um modelo de gestão de risco, as pessoas e as empresas entendam que cada um tem o seu papel dentro do modelo de segurança. Quem define as prioridades não somos nós. Porque por nós resolve tudo agora. Agora, quando você, por exemplo, faz um teste e encontra diversas vulnerabilidades no sistema e você vai falar com o cara da área de negócio, ele tem outras prioridades. Se ele não entender que aquilo é um risco dele e se o modelo de governança de risco da empresa não ajudar a botar a responsabilidade para que ele seja o cobrado disso, você nunca vai conseguir fazer com que a segurança seja realmente efetiva, no final das contas. E é até uma cutucada nos times de controles, porque é muito fácil jogar tudo no colo da segurança, né? Fala assim, a empresa tem 100 mil vulnerabilidades aí de segurança. Fala assim, por mim, dá o botão que eu aperto agora. Eu corrijo todas. Por que você não ajuda a chegar no cara da área de negócio e falar assim, olha, você e o seu sistema tem 100 mil vulnerabilidades. Você e o seu sistema, não sou eu. O meu papel aqui, ó, eu falei que tinha. Então quem corrige é você, quem define a prioridade de você. Quando você tem a oportunidade de trabalhar em empresas que tem um modelo de governança de riscos mais madura, você vê isso acontecendo na prática e o trabalho do cara de segurança fica muito mais facilitado. É um modelo de gestão compartilhada de risco que é o que eu acredito que funciona. Não adianta colocar a responsabilidade só no time de segurança. O time de segurança tem um papel de levantar situações, de apontar talvez problemas, e aí você joga uma pedra na cabeça dele porque você não corrigiu, fala assim, mas não sou eu. Eu não tenho condições de fazer isso, não sou eu que tomo essa decisão. Então esse post eu fiz realmente para provocar essa discussão, provocar que as pessoas, os outros executivos, assumam a sua responsabilidade e também as áreas de controle ajudem a segurança a pegar um relatório de pentest que tem 1 ano que ninguém corrigiu vulnerabilidade e não botar um ponto para a segurança porque ela não corrigiu a vulnerabilidade. E sim, ir lá na área de negócio e falar, cara, ó, você tem um problema. Do mesmo jeito que se o seu PNL, se o seu modelo de negócio tiver deficitário, a culpa é do CFO. O CFO tá lá falando que você tá operando no negativo. A culpa é dele? O CFO tem que resolver esse problema? Tá sinalizando. Ele tá sinalizando, é uma área de controle. Exato. Então a gente tem que ter essa visão bem clara para que no final das contas todo mundo tenha a sua parcela de responsabilidade. Segurança é uma responsabilidade de todos, ela é compartilhada da empresa inteira, do presidente ao estagiário, todo mundo tem o seu papel nessa jornada. Só que poucas empresas dão esse modelo de governança bacana que ajuda o profissional de segurança a fazer o trabalho bom dele. Eu até brinco uma vez, falei com um cara, que assim, se todo mundo soubesse o que fazer em relação à segurança, a gente não precisava nem existir. Exato. Mas a realidade é um pouco diferente. Talvez daqui a 100 anos a gente chegue nesse mundo. Mas até lá, o cara de segurança tem que levantar a mão, tem que apontar os problemas, mas ele precisa de ajuda de alguém de fora para corrigir, porque não é ele quem corrige. Não, e é interessante, cara, e eu queria depois até que você desse um contraponto aqui no que eu vou falar, porque assim, isso que você trouxe, na PSEC a gente tem cliente, né, desde o pequeno até clientes grandes.
E eu vejo essa realidade, né, do que você trouxe aqui, desses desafios do profissional de cibersegurança. Então, em estruturas maiores, a gente vê isso acontecer de fato. Então, isso muito bem segmentado, papéis e responsabilidades muito bem definidos, e as coisas acontecendo. Prazos, enfim, né? Então, a mitigação e a aceitação de risco também muito, muito claro. Quando a gente vai para estruturas de empresas médias, eu vejo isso parcialmente funcionando. Uhum. Quando a gente vai para empresas menores, cara, aí tem vários, né? Tem vários todos casos. os gostos, A gente vê gente que não tem nem ideia, mas tá ali com o problema, e a gente vem ali trazendo algumas coisas. Como é que a gente poderia tratar isso, Glauco, nesses cenários onde é parcialmente, onde não existe? Como é que você vê de uma forma ali, na linha do que a gente conversou aqui antes, né? Do democratizar, de como é que a gente consegue fazer isso dentro de uma estrutura limitada, tanto financeiramente, tecnicamente, culturalmente, enfim. Eu acho que o principal ponto é você entender quais são as suas capacidades. Legal. Acho que aí quando você vai para ambientes menores, que tem uma capacidade financeira, de recursos menor, você tem que entender o que você é capaz de fazer dentro das suas limitações. E deixar muito bem claro isso. Assim, olha, dentro desse arcabouço financeiro que eu tenho aqui, eu sou capaz de fazer isso, isso, isso. Isso, eu não sou capaz de fazer. Eu não consigo fazer porque eu não tenho orçamento, eu não tenho gente, não é a prioridade da empresa, ou é uma coisa que a gente só vai conseguir atingir daqui a 2 anos, porque segurança é uma jornada, não é da noite pro dia, você sentou na cadeira, falou, Alex, tá aqui, você tem cheque em branco, estamos seguros? Não, vai demorar 2 anos, 3 anos para isso acontecer. Então acho que o teu entendimento do que você tem que fazer, deixar bem claro para as pessoas, para os demais executivos, quais são os pontos de fragilidade, quais apoios que você vai precisar deles para fazer com que essa jornada seja cumprida. Perfeito. Dando clareza do que está embaixo do pano ali, do tapete. Porque muitas vezes o cara quer só mostrar louros. Quer mostrar que ele é assim, olha, estamos aumentando a nossa nota de avaliação no NIST de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Mas o que isso significa? E o que isso significa na prática? O que você deixou embaixo do tapete que você não mostrou? Assim, talvez naquele 5% que é aceitável para você ter nota 4, o mundo acaba. É isso aí. Assim, esse 5% é extremamente crítico. Então a visão que o cara tem que ter, e aí tem que ter uma certa maturidade para conseguir fazer isso aí, entender quais são os riscos, o que é importante para a empresa e falar, cara, eu vou apostar, eu tenho R$1 milhão, eu vou enfiar esse R$1 milhão só protegendo isso aqui, cara, porque isso aqui para a empresa, isso aqui mata o negócio. O restante dá para viver sem. Então você tem que ter essa maturidade e você também tem que contar com os outros executivos. Porque se os outros executivos não colaborarem, cara, desculpa, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Perfeito. Nem um bom, nem um ruim, você não vai conseguir fazer trabalho nenhum. Então assim, se numa empresa maior ou menor, o executivo-chefe, o CEO, alguém que manda naquele negócio, o dono, não tiver comprado com o assunto, desculpa, cara, não vai virar. Pelo melhor dos esforços que se você não conseguir trazer esse cara pro seu lado, você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Assim, eu ajudei um amigo outro dia de uma empresa que ele tomou pau numa certificação de cliente, não conseguia perceber isso. O cara falou assim, me ajuda, como é que eu faço? Aí eu olhei o checklist do cara que ele respondeu, eu falei, você se contrataria? É uma ótima pergunta. Ele falou, não, né? Falei, não, mas o cara que era responsável, que ele mandou o cara embora, era responsável por fazer isso aqui acontecer. Você deu abertura, você deu suporte pra ele fazer isso acontecer? Aí você vê o cara vai murchando na cadeira. Porque a responsabilidade é dele, no final das contas. Então, se a gente não conseguir convencer esses caras, trazer esses caras pro nosso lado, independente do porte, tá? Eu já trabalhei em empresa muito grande e que os caras lá de cima estavam nem aí pro assunto e não anda. Aí a segurança vai caindo lá pra tecnologia e fazendo o que dá pra fazer. E já trabalhei em empresas menores onde segurança era fundamental, todo mundo estava comprado com o negócio e funciona. Ótimo ponto. Então assim, acho que o ponto depende da pessoa que não é tamanho, é cultura, né? Tamanho, é cultura. É vontade, É vontade. Se for assim, é o CEO que dá valor pro negócio, é um CFO que dá valor pro negócio. Acho que nós temos o papel de ajudar esses caras a entender dessa brincadeira. Mostrar para eles o que pode acontecer, quais são os riscos, falar de probabilidade eu não gosto muito, mas falar para eles quais são os possíveis impactos, o que pode acontecer. E se o cara bater no peito e falar assim, dane-se, vai ficar assim mesmo? Vai ficar assim mesmo, vai procurar um outro lugar melhor para você trabalhar. Tudo bem, mas você tem que tentar convencer esse cara, o principal sponsor,
porque sem ele você não vai conseguir fazer nada, ele pode até te dar dinheiro. Aí você vai ficar um cara frustrado, cheio de dinheiro. Tem um orçamento imenso, comprei um monte de cacareco, apertei o Next Infinity, não mudei. Não mudou nada. O ponteiro não mudou nada. Então assim, se você não trouxer esses caras pro jogo, aí remete àquela história do storytelling, vamos fazer e às vezes o profissional de segurança tem que ensinar a empresa a gerenciar risco, porque gerenciar risco de forma estruturada é um benefício de poucas empresas, e principalmente aquelas mais reguladas. Você vai falar de gestão de risco, os caras não sabem nem do que está acontecendo. Mas todo mundo gerencia risco. É o financeiro gerenciando risco, é o cara da área de negócio, tá todo mundo gerenciando isso. Ninguém sabe direito como é que funciona essa mecânica. E nós temos o papel de talvez botar o bode na sala ali e puxar essa sardinha de gerenciar risco. Eu já vi isso em algumas empresas, de que o cara de segurança, ele se tornou o gestor de risco da empresa porque ele era o único cara que falou do assunto. E quando o pessoal olhou e falou assim, nossa, que legal esse negócio que você fez para gerenciar risco de segurança. A gente pode plugar o risco aqui financeiro, seguir a mesma dinâmica, alçadas de aprovação, métricas, pode. E aí o cara ganhou cadeira com esse tipo de coisa, mas sem convencer os outros executivos da empresa, cara, desculpa, não importa o porte, você vai correr em direção ao precipício sem dúvidas. Que legal, cara, você trouxe um ponto aqui bem legal e obrigado por ter abordado, porque essa era a resposta que eu estava esperando, de que de fato não tem tamanho, né, para você tratar algum tema, e eu vivi isso de fato também. Empresas grandes que não davam o devido interesse e as menores ali. Se fosse assim, na veia, na cultura. Empresa grande não tinha incidente de segurança. Exato. Certo? E a gente vê empresa muito grande tomando tombo, investindo um monte de dinheiro e tomando tombo de novo. E você vê empresa pequena não tomando tombo. Exato. Então, assim, não é o porte. Não é o porte. Porque proporcionalmente uma grande tem tanto dinheiro quanto, né, o tamanho ali de uma pequena ali, ela tem ali a limitação também financeira e consegue fazer. Acho que não é tamanho do arcabouço que você tem que tomar cuidado e proteger, né? Bom, legal, cara, a gente tá partindo aqui para a reta final, e aí eu queria saber de você, o que você está no início do ano aqui, pós-carnaval, o ano começou agora. Agora começou. O que você vê para esse ano de 2026 e que você, pro mercado de uma forma geral, não só na pauta aqui de aculturamento, de conscientização, mas para o mercado de cyber de um modo geral, e o que vem para a B-Phishing aí também. Não, legal. Cara, acho que em termos de mercado, a gente vai ver a IA aterrissando de verdade. Então acho que é uma preocupação que os profissionais de segurança precisam ter. A gente já fala há bastante tempo sobre esse assunto, mas eu acho que esse ano o bicho vai pegar de verdade. Com a questão dos agentes, com a questão da capacidade tecnológica chegando mais próxima. Então, acho que a liberdade que isso está dando para as empresas e para as pessoas vem com muitas responsabilidades que talvez elas não saibam. Então, assim, conecta a questão de cultura, de você falar sobre o assunto, de você ensinar as pessoas, mas eu acho que o profissional de segurança ele vai ter um papel fundamental para não deixar a empresa ir pro vinagre por conta de um mau uso de IA, mas ele também não pode ser o cara que vai bloquear tudo e não vai deixar nada acontecer. Perfeito. Ele tem que ajudar a empresa a encontrar o seu limite ali, porque esse eu acho que é o grande risco que a gente está vivendo e é insano. Quem estuda isso e quem acompanha isso, cara, todo dia surge alguma coisa nova, surge um modelo novo, surge alguém com um negócio mais louco do que o outro e melhor e mais bacana. Pra gente fica uma sinuca de bico do caramba, né? Como é que você vai colocar controle em algo que talvez você nunca viu, que você não tem tempo de estudar, e quando você terminar de estudar ele já não vai funcionar mais, vai ter um outro diferente de novo. Então, assim, esse é um ponto bastante importante. E tem um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção, que é a encrenca do quantum compute. Assim, o quantum, eu falo um negócio que assim, pra gente que é mais velhinho, a gente viveu o bug do milênio. Bug do milênio, o mundo ia acabar na virada de 1999 para 2000, porque os computadores todos iam parar, e a única coisa que a gente tinha que fazer era aumentar o tamanho do campo de data. E já foi um inferno. Um inferno com data marcada, que a gente sabia que no dia 1º de janeiro de 2000, quem não tivesse atualizado, ia dar cagada pra caramba. Quanto computing é isso sem data para acontecer? Então, assim, você que trabalhou em empresas grandes, eu também tenho essa experiência, a gente sabe a realidade de que as empresas não têm a menor noção sobre os algoritmos de criptografia, quais são as chaves, quem usa, onde tá, e como é que eu troco tudo isso se de uma hora para outra o quantum bater aqui que nem um torpedo. E hoje em dia, assim, pode ser que aconteça. Pode ser. Assim, você já vê a IBM disponibilizando aluguel de quantum computing na internet, custa caro pra caramba. Mas tá lá. Quem sabe daqui a pouco não aparece um doido com um negócio muito louco desse aí, e aí as empresas vão ter que reagir a algo que a gente não sabe nem por onde começar. Então,
Então, assim, você vê bastante gente falando sobre isso e eu acho uma preocupação muito grande. Tem remédio? Tem. Mas é um remédio que você vai demorar para conseguir sair do outro lado. A gente não tá olhando pra vacina Não tá, ainda, né? Exato, assim, pô, tem isso, mas dá pra começar a tomar um a gente remédio faz? agora? O primeiro. E é curioso que parece que é um cenário, né, do Zero Day ali, né? Primeiro você sofre com um problema, depois a gente vai pensar numa solução. E é um bom ponto que acho que é algo que a gente já pode ir pensando. Já pode, como é que assim, a gente. Né, o uso mal intencionado, como é que a gente já se protege com relação a isso? Assim, cara, eu preciso minimamente ter um inventário, um CMDB que mostre o que eu preciso, o que tá conectado aonde, quem, porque assim, tá bom, tecnologia para usar certificados Quantum Safe já tem. Só que você vai trocar do seu servidor principal, vai ser Quantum Safe, e como é que você sabe todo mundo que tá plugando ele, todo mundo tá falando, vai dar um PP, vai dar muito pepino. Eu acho que os profissionais têm que começar a colocar esse bode na sala de falar, vamos minimamente começar a mapear. Eu não acho que vai acontecer em 1 ano, 2 anos. Mas vai demorar pelo menos alguns anos para você conseguir mapear tudo e preparar tudo para o futuro. Então acho que o Quantum é um negócio que eu tenho falado pouco sobre isso, mas eu vejo ainda a preocupação acontecendo de uma forma muito clara e pouca gente olhando com muito, fora os grandes, olhando com muito cuidado para esse ponto. Eu escutei, acho que de uma forma bem lúcida sobre esse tema o ano passado na BXSec. Foi o Vomer Godoy, um baita profissional, tem um baita conhecimento nesse tema. Ele fez uma palestra, cara, eu não costumo assistir as palestras no dia do evento da BXSec, eu tô na correria lá fazendo as coisas, mas eu parei pra ouvir a palestra dele, cara. E ele trouxe exatamente o que você tá falando, cara, com uma lucidez, assim, e de como o negócio já tá batendo na nossa porta e... Então não tá vendo. Não tá vendo, não tá sendo falado, cara, então acho que é interessante. E eu também tenho essa mesma percepção, cara, que 26 vai ser o ano aí de que a gente vai ter alguma grande revelação aí com relação a isso, cara. Vai. Talvez algum incidente trazendo isso, ou alguma coisa ali, alguma descoberta, alguma coisa que desperte o interesse na comunidade. E aí falando de Bfish, né, que a gente continua nosso roadmap de evolução, a gente está investindo muito forte em falar sobre o assunto, falar muito sobre a gestão do risco humano. A gente quer que as pessoas entendam realmente a importância e os benefícios da gestão do risco humano e não de fazer campanha de phishing ou de fazer treinamento obrigatório. Acho que esse é o nosso mote. A gente já vem há algum tempo falando sobre isso, a nossa plataforma está preparada para isso, ela suporta os nossos clientes com essa visão e é algo que a gente tem como missão, falar mais sobre esse assunto para despertar o benefício que as pessoas podem ter em relação à gestão do risco humano. Eu vou falar sobre isso no RSA Conference, vou palestrar sobre esse assunto lá, e você vê que mesmo na grade de uma empresa, de um evento como a RSA Conference, não tem tanta gente falando desse assunto. O pessoal ainda fala muito sobre criação de cultura, mas talvez o caminho para criar cultura não seja esse que a gente está acostumado tradicionalmente, e a gestão do risco humano é uma resposta que a gente vem buscando fomentar para esse assunto e, cara, e fazer cada vez mais, ouvir mais os nossos clientes, ouvir mais os nossos parceiros. Acho que grande parte do que a gente tem na plataforma foi fruto de conversas com os parceiros, ouvir os clientes. Todo mundo tem boas ideias, todo mundo tem boas sugestões e a gente tem o benefício de estar próximo e ser capaz de implementar isso dentro da nossa plataforma. E aí a gente quer fazer mais. Cada vez que a gente põe uma novidade, que a gente põe um negócio novo, a gente quer ouvir se aquilo serve para alguma coisa, se foi um delírio nosso, ou se realmente enxergou alguma coisa diferente, ou se o cara viu uma outra forma de utilizar algum tipo de recurso. Então a gente quer se aproximar cada vez mais dos clientes para garantir que essa democratização de acesso a plataformas de criação de cultura de segurança, gestão de risco humano, elas possam trazer benefício claro para o mercado todo, porque tudo que a gente faz espalha para todos os clientes que a gente tem e reverbera no mercado. Então a gente busca cada vez mais isso e conseguir ter esse pé no chão e essa proximidade com todo mundo. Pô, que legal, cara. E eu posso falar aqui como alguém que já usou muitas plataformas, né? E conhecer Bfishing agora do outro lado da cadeira como empreendedor, né? Como empresário, foi uma grata surpresa. E eu tô falando isso aqui na tua frente, porque a gente tem conseguido desenvolver um trabalho muito interessante com os clientes. E essa jornada do desenvolver o trabalho junto com o cliente, com o que vocês oferecem, cara, tem sido muito legal. Inclusive é algo que, dentro do nosso portfólio,
a gente não somos vendedores de plataforma. Vendemos também a plataforma, mas a gente faz o serviço, né, de sustentação, que acho que tem todo o diferencial, que agrega todo o valor ali, né? E a gente teve a sábia decisão de escolher um parceiro, né, um fabricante aqui, um vendor, que faz todo sentido e consegue ali acessar e deixar isso tangível ali para os clientes, né? Então... E é legal, né, assim, somos uma empresa 100% nacional. Então a gente está aqui e isso mostra que a gente tem condições de desenvolver coisa proprietária brasileira, sim, com a nossa cara, sim, que atende o nosso mercado e concorre de igual para igual com os grandes players lá de fora. E não é só Bifish, tá? A gente fez um trabalho no final do ano de mapeamento de outras empresas. Eu vi, fantástico. Assim, pô, surpreendeu, apareceram 80 empresas que têm tecnologia proprietária de segurança. A gente esperava ter umas 20, 25, 30, e tem muito mais. A gente já recebeu pelo menos umas 20, 25 pedidos de gente, pô, eu quero fazer parte do mapa, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo. É muito legal, porque mostra que o nosso mercado pode ser mais competitivo em termos de desenvolvimento de tecnologia. A gente tem que parar de ter a síndrome do vira-lata, de que o gringo... Cara, ninguém tá falando que a tecnologia do gringo é boa. É boa pra caramba, mas a gente tem coisa aqui dentro de casa... Tão boa quanto, e que vai na linha do que a gente tava falando sobre democratizar. Exato. Talvez o custo mais acessível, mais dentro da nossa realidade, uma flexibilidade maior. Então, assim, acho que o legal de estar nessa jornada da Bifish é poder ajudar também esse fomento ao mercado tecnológico nacional, porque a gente precisa disso. Tem questões de soberania nacional, tem questões de dependência externa, total, tem questões de, pô, a gente vive num momento de câmbio que a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente precisa se proteger em relação a isso. E ter tecnologia nacional, hoje eu tenho tranquilidade de falar, de olhar para aquele arcabouço que a gente mapeou e falar, cara, dá para fazer segurança de qualquer empresa.br. Assim, sem precisar de ponta a ponta. De ponta a ponta. Que legal. Assim, é muito legal ver isso. Assim, e isso talvez viabilize a democratização do acesso à segurança para as empresas que não têm tanto recurso financeiro. Que legal. Então acho que esse é um ponto que eu queria finalizar falando sobre ele, porque a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que valorizar os doidos que estão desenvolvendo tecnologia, tem que suportar esses caras, os CISOs têm que abrir a porta para esses caras, tem que ouvir mais deles, porque pode ser uma alternativa de melhor custo e que vai conseguir ajudar você a ter uma capilaridade maior e fazer melhor. E você ser ouvido, porque a gente pro gringo não é nada. Isso aí. A gente aqui dentro de casa, a gente se conversa, a gente se conhece, a gente vai conseguir melhorar o negócio para ficar mais com a nossa cara. Puta, que legal, cara. Pô, eu tô surpreso com esse número, porque eu não sabia desse volume aí de empresas. Eu conheço algumas, né, além de vocês, algumas startups, empresas já consolidadas nacionais aí que atendem as várias subdisciplinas que tem dentro de cibersegurança. Conheço algumas pessoas, mas esse número é bem legal. Eu vou passar depois o link que a gente coloca aqui que legal, no episódio para todo mundo ver, poder acessar. Acho que a gente precisa desse apoio para divulgar esse negócio, porque é muito legal. Que legal, cara. Bom, é isso. Chegamos aqui ao final do primeiro episódio. Confesso que eu tava bem nervoso aqui, mas acho que a conversa fluiu muito bem. Tô muito feliz, Glauco. Obrigado por você ter aceito aqui o desafio. Muito honrado de você estar aqui nessa jornada. É o primeiro episódio do Peercast. Eu vou trazer muita gente legal. O primeiro, mas eu já espero te receber aqui de novo, talvez com outra pessoa aqui do lado. Sim. Um cliente, talvez, aqui pra gente fazer essa troca, que é super interessante. E obrigado. A quem tá assistindo a gente, agradeço também a audiência e se preparem pro episódio número 2, que tem surpresa aí pra vocês. Agradeço, Glauco, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, é um prazer. Valeu.